Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 8 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, acampou-se ali defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e levem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e o sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhes o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por nome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes,
e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em dar-lhe dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que na tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. Disse Jesus aos principais dos sacerdotes e aos capitães do templo, os anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Vendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vô-lo disser, não o crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E todos disseram: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra, e as alimárias entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção, ou para a sua terra, ou para a sua beneficência, que há de vir.
E isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul há acalma sobre a terra? Ou estendeste como ele os céus que estão firmes como espelho fundidos? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas, passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo, e a grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, e ele não respeita os que são sábios no coração. Amém? Nós vimos então o nosso texto aqui de Êxodo 19, que apesar de sabermos que o Senhor almeja ter um relacionamento pessoal conosco, né, com o seu povo, não devemos apresentar-nos displicentemente ao Senhor. Por isso a necessidade de nos purificarmos para ouvir a sua voz. E em Lucas 22, temos uma prova incontestável de que Deus realmente deseja estar conosco num relacionamento com o seu povo. E a morte de Jesus fazendo com que ele prometa voltar, né, para cear novamente conosco, mostra isso. O cerimonial da ceia deixa bem claro que ele quer estar presente nas nossas vidas agora e para sempre. E Jó 37, a criação toda manifesta a glória de Deus e nós devemos percebê-lo em tudo aquilo que ele criou e assim também através destas coisas podemos nos relacionar com o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel e justo, nós te damos graças pelo teu zelo, teu amor e a tua misericórdia. Louvamos ao Senhor que é bom e declaramos neste dia, Pai, que precisamos aprender a ter um relacionamento contigo de maneira que possamos te honrar, respeitar ao Senhor, Pai, e trazer o nosso comportamento de modo agradável a Ti. Te agradecemos porque o Senhor não mediu esforços, porque entregou o Teu Filho para que nós pudéssemos ter um caminho para chegar diante do Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!